texto que eu quero usar como base para essa mensagem, gente, é um texto maravilhoso, tá? Que está em Marcos, capítulo 8, versículo 22, e fala sobre a chegada de Jesus a Betsaida, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ler junto aqui? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. Para onde? E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, guarde isso, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Que leitura gloriosa. Só a leitura por si já é uma pregação. Jesus fará um milagre completo. Amém? Amém? Esse milagre operado por Jesus Cristo, e relatado por João Marcos, o evangelista, escritor do Evangelho de Marcos, aconteceu na cidade de Betsaida. E é muito importante a gente começar aqui essa mensagem frisando isso e falando sobre essa cidade, porque Betsaida era um vilarejo, né, de pescadores. E segundo o próprio Jesus Cristo, o Senhor operou muitos milagres nessa cidade. Essa cidade teve experiências espirituais, de maravilhas, de milagres, como poucas outras cidades tiveram. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Ali em Betsaida, por exemplo, naquela região, Jesus Cristo andou sobre as águas. O que mais, pastor? Ali também naquela região, Jesus Cristo, ele multiplicou os pães e peixes, e também alimentou uma grande multidão de mais de 5.000 homens. Todos conhecem essas passagens. Naquela região também, nós estamos vendo aqui que ele curou o cego. E a cidade foi uma cidade que viu muitos milagres. Porém, a cidade não ficou conhecida, cantora sulamita, com os milagres que Jesus operou, mas ela ficou conhecida pela incredulidade que havia na cidade. Tanto é que Jesus, ele proferiu contra a cidade uma palavra dura. Mateus capítulo 11, versículo 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo-se de roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Mateus 11, 21. Então, Jesus, Camila, ele esperava que por todas as experiências que a cidade passou, que houvesse conversão, que houvesse, quebrantamento, mudança. Os milagres que nós presenciamos
e você com certeza já presenciou milagres na sua caminhada com Cristo, a salvação também é um milagre grandíssimo. Então, isso precisava gerar mudança na minha vida e na sua vida, precisa gerar. Precisava gerar temor no coração, compreende? Precisava haver mudança de caminhos. E nós precisamos lembrar das palavras de Cristo que disse, tia Patrícia: a quem muito é dado, muito será cobrado. A cobrança, ela será para mim, para você, proporcional, minha esposa, ao entendimento que a gente tiver. As maravilhas que contemplamos. E aí, muitas vezes, alguns chegam até a pecar contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque estão vendo o Espírito operar, mas de maneira incrédula mesmo, tem andado no caminho de rebeldia, de desobediência. E aqui, meu irmão, essa mensagem de Jesus, a Betsaida, deve ser considerada por todos nós, inclusive por mim, amém? Uma cidade incrédula, que viu milagres, que viu maravilhas, porém não se converteu dos seus maus caminhos, não se converteu da sua incredulidade. E por que isso é importante, pastor Giovanni? Porque o texto diz, no versículo 22, que chegou, pastor Fernando, Jesus a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocassem, e tomando o cego pela mão, olha os detalhes, levou ele para fora da onde? Da aldeia. O cego, meu amigo, foi levado para fora da aldeia. Então, sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui? Vou ter que tirar você desta cidade para fazer algo em sua vida. Você vai entender. Então, um ambiente que esse cego estava era complicado. Então, é importante a gente entender por que Jesus tirou ele da cidade, cunhado. Mas a seguir a gente vê, pelo menos aqui, 5 ensinamentos preciosos nesse texto. E eu quero começar aqui com o versículo 22, quando a Bíblia diz que Jesus, ou melhor, que as pessoas levaram Gediel, o cego, até Jesus, trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, o primeiro ensino desse texto, antes da gente entrar aqui no cerne da pregação, é nós percebermos o poder que há na intercessão. Porque a Bíblia diz que alguém rogou a Jesus pelo cego. Confesso para vocês que eu não ia pregar essa mensagem, porque eu queria um negócio mais do manto hoje, né? Aliás, a cantora é do manto. Só que Deus usou ela aqui no altar para confirmar tudo aquilo que eu estava hoje com meu cunhado, a caminho de Ribeirão Preto, estávamos em Guariba, e Deus colocando isso no meu coração, a gente comentando sobre isso. Então não tem como fugir. Então ele é cego. O cego não sabe para onde vai. O cego, muitas das vezes, não consegue tomar decisões próprias, Doguinha. O cego não consegue ter horizontes. E é a partir desse momento, estou falando de um cego espiritual, tá? Ele não consegue, alguém tem que rogar por ele, alguém tem que pegar na mão dele, alguém tem que fazer alguma coisa por ele. E é impressionante você ler esse texto, que alguém foi lá, pegou o cego, levou até Jesus e pediu: Jesus, toca nele. Isso aqui é intercessão, meu amigo. Isso tipifica oração. E eu quero dizer algo para você. Existem pessoas que estão perto de você, que estão perto de mim, que só mudarão de vida se houver uma intercessão. Se houver uma oração. Tem muitas pessoas que chegam até mim e dizem: pastor,
eu estou muito preocupado, eu amo muito a minha família, eles são tão preciosos para mim, ok, e aí eu pergunto, o quanto você já orou e jejuou por eles? Então pastor, eu estou tentando falar para o senhor, para ver se o senhor e a pastora não oram por eles, por mim. Ah é? Você está terceirizando a sua responsabilidade, é? Você quer que alguém assuma a responsabilidade da salvação da tua casa? Eis aí o nosso erro. Você precisa interceder pela sua família. Você precisa pagar o preço. Você precisa orar. Aleluia. Você precisa se quebrantar, acordar de madrugada. Você precisa fazer algo, porque muitas pessoas chegam até mim: pastor, ora pelo meu filho para ver se Jesus liberta ele. Ô pastor, ora pela minha esposa, ora pela minha mãe. É claro que o pastor pode orar pela sua família, mas a pergunta é: você está orando? Você está pagando o preço? Ou você ama da boca para fora? Ou você diz que ama, mas não tem atitude? Eu, com 8 anos de idade, comecei a pagar o preço na oração pela minha família. Com 7 anos de idade, eu fui para a igreja. É uma história longa, eu vou resumir. A dona Ana, a finada dona Ana, chegou na casa da minha mãe, disse que estava indo para a igreja. Eu chorei, que eu queria muito ir na igreja dos crentes. Eu vi os crentes orando na rádio, no rádio, no FM. Eles iam em casa orar para minha mãe. Eu dizia, um dia eu vou ser crente. E minha família toda era perturbada, assim, coisas assim que não dá nem para falar no altar. E aí eu comecei a ir para a igreja sozinho, com 7 anos, com a dona Ana vizinha. Depois disso a dona Ana também se afastou, e eu continuei seguindo. Com 8 anos de idade, o pastor disse: você quer ganhar a sua família para Jesus? Eu disse: quero, porque eu não aguentava mais ver minha família vivendo uma vida de fachada, de mentira. E ele me ensinou a interceder pela minha família. E eu comecei a orar: Deus, salva minha casa. Deus, muda o meu pai. Deus, eu não aceito mais ver o meu pai colocando as mãos na minha mãe. E eu comecei a orar, e foi 1 ano de oração, 2 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, que eu peguei a minha cruzinha para ir para a igreja, eu chamava eles todo dia, mas eles não queriam saber de Jesus. O negócio era forró, era bagunça. A minha mãe gritou lá de dentro: filho, espera um pouco, que hoje a mãe vai contigo para a igreja. Minha mãe foi, aceitou Jesus, teve uma mudança de vida. Depois meus irmãos foram, e algum tempo depois o meu pai foi. Resumindo, hoje meu pai é pastor presidente, meus irmãos são pastores, é uma família sacerdotal que estão fazendo a obra de Deus. Então você tem, o pastor poderia muito bem dizer assim, ó, menino, vem cá, traz um voto aqui no altar, que eu vou comprar a tua briga. 3 horas da manhã eu vou estar no monte orando. Vai nada, vai estar roncando, porque isso é comunismo gospel. A pessoa cria uma dependência no pastor. Coloca aqui R$1.000. É R$1.000. Teu marido vai sair do álcool. Mentira. Eu vou subir um monte de joelho. Ah, meu amigo, é você e você. É você e você. Vai para cima, Deus quer salvar a tua casa, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão. Para de depender do homem, dependa da fonte, é Ele quem vai fazer o milagre. A Bíblia diz que a obra sem fé, ela é o quê? Morta. Há quem diga que ama, mas não tem atitude de amor. A mudança na sua família começa com a sua decisão de orar e jejuar pelos seus. Amém? A Bíblia diz que Isaac, ele tinha uma mulher, vocês sabem o nome dela, né? Rebeca. Rebeca foi uma mulher que foi escolhida pelo próprio Deus para Isaac. É uma tipificação da noiva preparada por Jesus, para Jesus. E Rebeca era estéril. Porém, você sabe quem orou para Rebeca conceber e ter um filho? Você sabe? Quem foi? Isaac. Não foi Abraão.
Não foi Abraão? Não foi Sara que orou? Não, não. Não foi, como é o nome dele? Melquisedeque, o sacerdote? Não foi? Não. Quem é que orou? Isaac, o marido. Ele não terceirizou o compromisso que era dele. Isaac orou. A mulher é dele. O futuro da casa dele depende dele. Depende da oração dele. E foi ele quem orou. Gênesis 25, 21, coloca aí, Gênesis 25, 21, vamos ler juntos isso aqui, que isso aqui é muito forte. Eu estou sentindo, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 21, glória a Deus. Ó, quem é que orou? Isaac orou, como? Insistentemente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele não fez aquela oraçãozinha medíocre, não. Oh Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, meu cachorro e meu gato e meu carro. Isso é oração de crente, amigo. Rasga o teu coração na presença de Deus. Dobra o teu joelho e só levanta de lá quando você tiver certeza que Deus ouviu e respondeu a tua oração. Acorda pelas madrugadas, vai jejuar. Tem que parar de brincar de crente. Deus está falando até comigo aqui hoje, hein? Ai, para de viver uma vidinha de qualquer maneira e depois ainda quer acreditar na conta de Deus, um fato da vida não mudar, da família não mudar, não muda porque ainda não houve um propósito firme. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou, se for o caso, me sacrificar, até que Deus mude a minha casa. Aleluia, aleluia. Isaac orou como, gente? Insistentemente. A quem? Ao Senhor. Por quem? Por sua mulher. Você viu que são 3 passos fáceis? Ore insistentemente, ore ao Senhor e ore com propósito. Por conta ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Escute-me, se não fosse a oração de Isaac, não existiria no cenário bíblico Esaú e Jacó. Veio bem sem dupla, né? Porque dessa mulher nasceu gêmeos, Esaú e Jacó, porque o marido não desistiu de orar. Eu vi teu vídeo, hein? Forte. Deus está falando com alguém aqui. Não é para desistir de orar. Ore insistentemente até que do céu venha a resposta. Ore. Orou insistentemente.